o nosso Deus. Irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. E nós estaremos lendo do verso de número 25 até o verso 30. Hoje é dia de ceia, tanto pela manhã quanto à noite. Então, as instruções que nós teremos nesta oportunidade serão sobre a ceia do Senhor. E por isso, a leitura do texto, a explanação da palavra do Senhor, do estudo que nós estaremos dando aqui nesta manhã. 1 Coríntios 11, 25 a 30. Leiamos juntos? Vamos lá? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aí. Mais uma vez, oremos. Pai Santo, ilumina nossos corações pela ação do Teu Santo Espírito, abre os nossos ouvidos e me ajude na fidelidade para com a Tua palavra, ser claro e expor as Escrituras de maneira concisa, que haja entendimento, que haja crescimento, que haja cada vez mais desenvolvimento da nossa fé. Uma vez que, ó Deus, aquilo que praticamos na igreja, que é o Teu corpo, o corpo de Cristo, ó Deus, nos edifica, nos consola, nos alimenta, nos sustenta. Ó Deus, assim oramos, crendo que o Senhor há de nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema desta manhã é um estudo bíblico, não será um sermão. A ceia do Senhor, sinal da aliança de Deus conosco. A ceia do Senhor, sinal da aliança de Deus conosco. Por isso eu quero buscar algumas informações que certamente você já deve, se tem uma boa memória, já deve ter captado em sua mente. Nós falamos aqui alguns domingos atrás sobre o Pacto das Obras. O Pacto das Obras, Deus chamou o homem a uma aliança lá no Éden, mas nós sabemos que Adão e Eva não cumpriram o pacto. Eles quebraram o pacto. Deus, então, à medida do tempo, foi estabelecendo pequenas alianças para que culminasse na aliança maior e superior. Pequenas alianças com Noé, com Abraão, com Davi e outros mais. E nessas pequenas alianças culminaria na aliança com Jesus, que Hebreus vai dizer que é a aliança superior. Essa superior aliança, ela passa a ter um nome chamado Pacto da Graça. Aliança da Graça. Onde Deus agora não mais chama o homem para cumprir a outra parte do pacto, porque quando se entende por pacto são duas pessoas que estão aliançadas, acordadas no mesmo propósito. No Pacto das Obras, Deus chamou Adão e Eva para o pacto e eles não cumpriram. E agora, então, Deus chama Jesus, seu filho, envia Jesus, e Jesus, então, tem que cumprir esse pacto. E aí a gente vai entender quando as Escrituras nos ensinam que Jesus não veio para revogar a lei, mas ele veio o quê? Então, quando ele cumpre a lei, ele cumpre o pacto.
Ele cumpre aquilo que no pacto das obras não foi cumprido, porque homem nenhum conseguiu cumprir o pacto das obras. E porque Jesus cumpriu o pacto, agora ele é o fiel nessa aliança. E agora, já que Jesus cumpre o pacto, cada um de nós, ao olharmos para Cristo, ao centrarmos a nossa vida e a nossa fé na pessoa de Jesus, nós, crendo nele, nós somos inseridos nesse pacto, onde essa inserção no pacto não acontece por conta das nossas forças, das nossas capacitações, dos nossos méritos, das nossas obras, mas a nossa inserção no pacto, ela se estabelece à medida que nós cremos naquele que cumpriu o pacto. E quem cumpriu o pacto? Jesus. E se Jesus cumpriu o pacto, quando cremos e olhamos para ele, nós somos então inseridos nesse pacto. Esse então é chamado pacto da graça. Nós lemos aqui João capítulo de número 1, fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito Pai. Quando Jesus cumpre o pacto, nós somos chamados agora, irmãos, a crermos que lá no Velho Testamento, Deus construiu toda uma história apontando para aquele que haveria de ser o nosso Redentor. E o Novo Testamento, após o nascimento de Jesus, o seu ministério, e bem como a sua morte e a sua ressurreição, Jesus cumpre todos os detalhes para que ele, sendo agora o mediador desse novo pacto, dessa nova aliança, à medida, como disse, que a nossa fé é expressa na pessoa de Jesus, agora nós somos inseridos nesse pacto. E nessa inserção, agora nós somos chamados filhos da aliança, ou nós somos chamados de família da aliança. Então, se você hoje, digamos assim, nasceu num contexto de uma família evangélica, quando eu falo de evangélico, estou falando de convertido, tá? Estou falando de gente convertida. Quando você nasce num contexto desse, você agora faz parte dessa família da aliança. E se de alguma forma, ainda que a sua família biológica não seja uma família totalmente cristã, mas se você, ainda que a sua família não seja convertida, você foi chamado a fazer parte da família da aliança. Por isso que nós, presbiterianos, nós somos aliancistas, nós cremos no Deus da aliança, nós cremos na doutrina da aliança. E à medida, então, que nós compreendemos isso, irmãos, vai fazer com que nós nos sintamos seguros. Quem estava no casamento lá da Natália e do Alonso, se lembra que eu, falando sobre casamento, e quase que no ato contínuo das nossas pregações aqui, eu disse que Deus, primeiro, estabelece uma aliança. Segundo, Deus se lembra da aliança. Terceiro, Deus renova a aliança. E falei quarto, Deus não quebra a aliança. Quem quebrou a aliança lá atrás? Quem? Adão. E Adão representa as nossas vidas. Quem cumpriu a nova aliança? Jesus. E é por isso que Deus, Ele está dizendo para nós, e aí o livro de Malaquias vai trazer essa instrução, para que nenhum homem seja desleal à mulher da sua mocidade. Porque Deus repudia o divórcio. E a ideia do repúdio ao divórcio é porque o próprio Deus não quebra aliança. E se esse Deus não quebra aliança, Ele não quer, nós que fomos inseridos na família da aliança, nós que fomos chamados a pertencermos à família da aliança, Ele não quer que nós também quebremos um pacto que foi estabelecido, quer seja entre um casal. É por isso que quando alguma coisa acontece nesses termos, os pressupostos bíblicos para uma quebra de aliança no contexto de casamento é quando há infidelidade, e aí nessa
infidelidade a uma prostituição, a um adultério, e a parte fiel, então, pode... Aí Jesus vai dizer em Mateus capítulo 19, por causa da dureza do coração, é possível que se quebre o pacto. Aí, um outro motivo é quando há um abandono contumaz dessa relação, e aí, quando há esse abandono, pode-se quebrar o pacto. Mas, de qualquer forma, qualquer quebra é por causa da dureza, porque Deus fala assim, eu não quebro aliança. E aí, quando Deus não quebra aliança, Ele está dizendo, eu sou fiel à aliança. E quando Ele chama Jesus, Jesus foi fiel ao cumprimento da aliança. E se você tiver esse entendimento, você vai começar a perceber, então, que nessa inserção nossa no pacto da graça, isso vai implicar e significar naquilo que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando isso acontece, irmãos, isso é bênção para a nossa vida. Então, se você entende isso, se você aprendeu e compreendeu isso, você vai entender a doutrina da justificação pela fé, você vai entender a doutrina da santificação, da perseverança dos santos e tantos outros aspectos doutrinários que fazem parte desse corpo de fé, de expressão, de confiança que nós temos como igreja reformada. Dando sequência, entendendo isso, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos ainda nesta manhã, é sobre o fato de que quando Paulo está falando aqui, Paulo está citando aquilo que Jesus trouxe como orientação a partir do instante que ele celebra a ceia com seus discípulos. Mateus capítulo 26 fala isso. No verso 25 ele fala assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, tomou o cálice, aqui, tomou esse cálice e diz, esse cálice é o cálice da nova aliança. Todos quantos participam desse chamamento, presume-se que já foram ou convencidos pelo Evangelho, inseridos nesse pacto por meio de um outro ritual. O ritual é o batismo. O batismo é o rito de iniciação à comunidade da fé, aqueles que creem. Muita água, pouca água. A questão é que o batismo, primeiro, ele é um sinal visível da graça invisível. Segundo, os elementos os quais nós usamos na ceia do Senhor, o pão e o cálice, são um símbolo, um memorial que nos remete ao que aconteceu com Jesus Cristo ali na cruz. Então, esses dois sinais são os sinais do que nós chamamos de sinais da nova aliança. Então, quando você participa da ceia do Senhor, comendo pão e bebendo o cálice, você está dizendo, eu creio naquilo que Jesus realizou na cruz, eu participo agora da comunhão com Deus por meio desse ato sacramental. Distintamente, na Igreja Católica, o batismo não é um sinal visível da graça invisível. Para a Igreja Católica, que entende que ela é a verdadeira, entre aspas, representante de Deus na terra, o batismo é a pura declaração da inserção do indivíduo aos céus por meio da igreja. Então, para o romanismo, se a pessoa não foi batizada na Igreja Católica, ela não está ligada aos céus. Porque para o romanismo, o entendimento é que a igreja fiel são eles, e aqueles que não estão ligados à Igreja Católica, esses estão, de alguma forma, expurgados, são pagãos. E esses pagãos não fazem parte do reino de Deus. É por isso que entre o catolicismo e o protestantismo, eles nos chamam de irmãos separados. Porque até então, já que nós não temos o mesmo batismo na Igreja Católica,
porque o batismo para a Igreja Católica é para a salvação, isso significa que, na verdade, eles têm uma compreensão distinta de nós. Você pode me perguntar, pastor, e o ladrão na cruz? De fato, o ladrão na cruz, ele não foi batizado, mas a palavra de Jesus foi muito clara. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso nos remete à ideia, ao entendimento que é necessário, mas ele não é o fator preponderante que sela alguém para os céus ou não sela. Às vezes até porque no chamamento de Deus o indivíduo pode estar moribundo, ouve o evangelho e arrepende-se e não há tempo para batismo. Eu mesmo, como pastor, já batizei pessoas que estavam moribundas, com câncer, no hospital, não tinha jeito de ir para a igreja, não tinha tempo de vir para a igreja, pastor, me batiza. E fui lá naquele hospital e batizei uma senhora já idosa, de 86 anos aproximadamente. Então, irmãos, isso tudo entendido, eu quero remeter a alguns documentos. O que são documentos? Historicamente, posterior à Reforma Protestante, puxa a sua memória, que ano que foi? Que ano que foi? 1517. Que dia que foi? 31 de outubro. Nós comemoramos domingo passado, os 504 anos da Reforma Protestante. Após a Reforma Protestante, que aconteceu a partir de Martinho Lutero e a partir de outros teólogos, estudiosos, que Deus usou para compor um corpo doutrinário, dentre eles João Calvino, se estabeleceu, então, uma linha de pensamento bíblico e doutrinário, e nisso sistematizou conteúdos. O que é sistematização? Se nós olharmos, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre Jesus, então, sistematizar é pegar tudo que foi apontado sobre Jesus no Velho Testamento, no Novo Testamento, e formou-se um corpo de doutrina chamado Cristologia. Tudo que a Bíblia fala sobre salvação, Velho Testamento, Novo Testamento, associou-se isso, passou a ser chamado de soteriologia. Tudo que ficou estabelecido sobre a questão do pecado, Velho Testamento, Novo Testamento, a martiologia. Tudo que a Bíblia fala sobre anjo, angelologia. E nisso, então, sistematizou-se, organizou-se esse pensamento. E a partir dessa organização doutrinária, houve entendimentos distintos. Porém, o que nós, como presbiterianos, temos é um entendimento e uma fidelidade à linha de um pensamento doutrinário que advém, a princípio, Lutero e outros mais, a partir da reforma, do rompimento com a Igreja Romana, através das 95 teses e tudo aquilo que foi estabelecido lá atrás. Posteriormente, a partir de outros teólogos, dentre eles o mais conhecido, João Calvino, que escreveu as Institutas da Religião, se estabeleceu, então, um corpo doutrinário. Calvino era advogado francês, piedoso, um homem muito culto, versado em línguas, grego, hebraico, latim, e Deus usou poderosamente aquele homem naquele contexto para escrever vários textos, dentre eles as Institutas da Religião. E aí, então, a partir disso, então, se estabelece o que se chama de alguns aspectos são chamados de confissão. Digo, antes, lá atrás, entre o século IV até praticamente o século XVI, houve um grande período de obscurantismo bíblico e teológico, onde a Igreja Romana dominou e praticamente houve naquele tempo, digamos assim, um abandono daquilo que as Escrituras de fato dizem. Entre praticamente o fechamento do cânon, livro de Apocalipse, João, capítulo de João, que viveu entre 95 e 99, quando encerra-se o cânon é todo o contexto bíblico, viveu-se um período onde Deus levantou o que se chama de pais da igreja. Esses pais da igreja, chamados patriarcas, Atanásio,
Dentre eles aí nós temos Agostinho e tantos outros. Esses pais da igreja, eles foram homens assim, que foram muito fiéis ao credo apostólico, aquilo que os apóstolos haviam escrito, né, deixado e pregado. Então, houve alguns momentos em que se estabeleceu alguns credos, ou alguns momentos em que se reuniu. Houve, então, alguns concílios, concílio de Éfeso, concílio de Constantinopla, e esses concílios foram estudos que até então foram estabelecidos para definir algum conteúdo bíblico e doutrinário que havia algum tipo de dúvida. Por exemplo, a Trindade, se Jesus Cristo era homem, se ele era Deus, como é que era isso? Voltando agora, praticamente posterior à Reforma Protestante, houve então a confecção de algumas confissões. E essas confissões são documentos. E esses documentos estabelecidos posterior à Reforma, até hoje são subscritos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, nós subscrevemos, nós assinamos embaixo acerca desses conteúdos. É por isso que, por exemplo, se você perguntar assim, olha, o que a IURD crê? IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. O que a IURD crê? O que eles creem está na cabeça do líder deles. O que a Igreja Internacional da Graça crê? O que a Igreja Internacional da Graça crê está na cabeça do líder. E na cabeça do homem, gente, o negócio pode ficar para cá e para lá. O que, por exemplo, a igreja do homem do chapéu lá, como é que chama lá? Do Valdomiro. O que a igreja dele crê? Está na cabeça dele. E o que outras comunidades cristãs que foram se levantando por aí creem? Está na cabeça do líder. Então, para que nós tenhamos mais firmeza, nós não vamos pela cabeça de ninguém. Nós vamos pelo ensino de Jesus, ensino dos apóstolos, aquilo que foi composto pelos chamados pais da igreja, né? Importante que os irmãos, se algum dia puderem conhecer a vida e o que foi escrito por esses homens, e depois o período das confissões, para que a gente então tenha mais robustez bíblica e teológica acerca daquilo que nós cremos. E a partir disso, então, irmãos, se a reforma aconteceu em 1517, se espalhou praticamente por vários países da Europa, Alemanha, Suíça, Suécia, Bélgica, que são chamados Países Baixos. Por que são chamados Países Baixos? Porque, no aspecto geográfico, esses países estão abaixo do nível do mar. Por isso são chamados Países Baixos. São os países que têm uma depressão, que estão abaixo do nível do mar. E a reforma protestante, que teve o seu start a partir da Alemanha, em Wittenberg, a reforma ela se esparramou por toda a Europa, e quando se esparramou, esses Países Baixos foram os principais que foram afetados pelos pensamentos dos reformadores. E aí, quero citar pelo menos 4 deles. Primeiro, o Catecismo de Heidelberg. Heidelberg, que nome é esse? Heidelberg. Heidelberg fica na Alemanha, na Holanda. Tá? A Igreja Reformada da Holanda, né, juntamente depois com a Igreja Reformada da América posterior, elas subscreveram, ou seja, assinaram embaixo, acerca de um corpo, de um conteúdo que é chamado de catecismo. O que é um catecismo, pastor? Catecismo é um conteúdo onde você tem perguntas e respostas, e você vai catequizar, você vai ensinar as pessoas acerca daquilo que se crê a partir da instrução de textos bíblicos e de um corpo sistematizado de ensino que é aplicado ali. Então, a Igreja Reformada da Holanda, né, ela tem esse catecismo, chamado Catecismo de Heidelberg, que foi escrito em 1563.
Se a reforma aconteceu em 1517, menos de 40 anos depois, você tinha um corpo de doutrina escrito que se estabeleceu em termos de catecismo, uma revistinha, um conteúdo, e que esse conteúdo foi escrito por um príncipe chamado Zacarias Ursinus, com 129 perguntas organizadas, e dentre esse conteúdo havia questões sobre a Carta de Romanos, doutrina do pecado, a redenção da fé em Cristo, os sacramentos, a gratidão pela libertação e os 10 mandamentos. Então, esse catecismo, será que os irmãos conseguem repetir comigo? Heidelberg, vamos lá? Heidelberg, né? Na Holanda. Então, 1563. Então, esse é um primeiro documento que, escrito, passou a ser pregado, ensinado nas escolas bíblicas, ensinado para os fiéis que estavam chegando, e todos com uma concentração, com a argumentação bíblica sobre eles. Posterior a isso, ou muito próximo a isso, houve também uma outra confissão. Como eu disse, houve influência da reforma na Holanda e houve influência da reforma na Bélgica. Tá? Na Bélgica. Então, formou-se um outro documento, também mais ou menos entre 1562 e 1563. Então, confeccionou-se esse documento chamado de Confissão Belga. Confissão Belga. A belga, se é belga, é na Bélgica, um dos Países Baixos. Essa confissão belga, irmãos, também estabelecida ali, foi escrita por Guido Bress, e esse Guido Bress foi um pastor piedoso reformado do século XVI, e quando as igrejas foram cruelmente perseguidas, quando os crentes foram perseguidos pela Igreja Católica da Espanha, certamente, se você já assistiu algum filme de época, a Espanha sempre teve uma predominância católica. E a Espanha sempre foi opositora ao protestantismo. E o que aconteceu? Por conta de uma perseguição que houve para com os protestantes, aqueles que não aderiram ao pensamento católico, né, que não aderiram às ideias de São Tomás de Aquino, que são os ensinos baseados pela Igreja Católica, o que aconteceu? Guido Bress, esse pastor, ele escreveu, então, essa confissão, esse texto, com esse conteúdo, né? A sua intenção era a de que, diante da perseguição sofrida pela Igreja, demonstrar aos adeptos da fé reformada, né, que aqueles cristãos não eram rebeldes contra o Estado, que aquelas pessoas eram acusadas de respeitarem a lei, não eram assim. Então ele escreveu para o pessoal: nós precisamos aprender um conteúdo, organizar isso, e todos quantos puderem aprender isso, vai ser importante, porque nós estamos sendo acusados de ultrajar o Estado, naquela época, predominantemente católico. Então foi para quê? Instruir diante da perseguição. Um terceiro documento o documento chamado Cânones de Dort, né, ratificado pela Igreja da Holanda, agora em 1618. Se a reforma foi 1517, quanto tempo teve aí, praticamente? 101 anos. Já 101 anos depois, estabeleceu-se, então, o que chama de Cânones de Dort. Cânones, da ideia de cânon. A palavra cânon significa regra. Por exemplo, quais foram os métodos que foram utilizados para definir se um texto era sagrado ou não? Então, esse método é chamado de cânon. Tá? Então, para definir aquilo que era bíblico ou não era bíblico, aquilo que era histórico e aquilo que não era. Por exemplo, nós temos na nossa Bíblia quantos livros? Quantos livros? 66. Velho Testamento, quantos? E Novo? 27. E aí, formando esses 66 livros. Na Igreja Católica tem esses 66 e mais 7. 66 mais 7, então, são 73. Esses livros são chamados livros que, na verdade, nós não temos esses livros como livros
canônicos, tá? Nós entendemos que são livros apócrifos. Por que são apócrifos? Tem uma relevância histórica, tem uma importância de uma narrativa histórica, mas não tem os dados necessários, segundo aqueles que fizeram parte da composição desses livros. Eles entenderam que não tinha esse valor espiritual, tinha um valor histórico, por isso que foi o quê? Retirado, não foram inseridos. E diga-se de passagem que boa parte desses livros foram inseridos nesse conteúdo canônico para a Igreja Católica, praticamente lá pelos idos de 1500. Enquanto as cartas paulinas, os evangelhos já faziam parte daquele corpo de conteúdo doutrinário da Igreja posterior ao primeiro século, e bem como muitos desses textos do Velho Testamento, para a Igreja Romana foram inseridos quase que aqui nos idos de 1500. Então, o cânone significa isso. Então, esses cânones de Dort, né, ele foi ratificado pela Igreja da Holanda aí em 1618, 1619, que consiste em declarações da doutrina adotada pelo Sínodo de Dordrecht, é um nome holandês, tá? Contra os artigos da remonstratência, ou remonstrantes, que se opunham aos 5 pontos do calvinismo. O que é isso? Você já deve ter, talvez, um dos assuntos mais popularizados pelo pensamento arminiano. Quando eu falo de pensamento arminiano, eu estou falando de igrejas que não são reformadas. O pensamento mais comum dentre eles, talvez um dos pensamentos mais comuns, é que o crente pode perder o quê? O cair da graça, perder a salvação. Por que a gente precisa entender isso? Porque lá atrás, gente, eu estou falando de 1618, um pensador que até então estava alinhado com os reformadores, depois ele entendeu e relutou e começou a contra-argumentar, dizendo o seguinte: não, pega um pouquinho. Primeiro, a eleição, ela é uma eleição prevista. Deus só traz alguém para a salvação porque Ele sabe que aquela pessoa vai crer. Esse é um primeiro ensino. Segundo, Arminius defendeu que os méritos humanos universais são potencialmente susceptíveis ao fato de que, por fazer alguma coisa, o homem pode ser salvo. Então, os méritos humanos vão fazer com que esse homem seja salvo. E se eu estou falando de mérito, Arminius defendia que, olha, se eu lutar e ter a minha santificação e fizer de tudo, eu vou ser salvo porque eu estou lutando pela minha santificação. Aí a salvação seria por mérito, por obras. Arminius também defendia a livre vontade humana devido à depravação parcial. Arminius defendia que o homem não é totalmente mau, não é tão ruim assim. E por não ser tão ruim assim, Arminius defendia que o homem ele tinha livre arbítrio para fazer aquilo, fazer as suas escolhas. É por isso que, no pensamento arminiano das igrejas pentecostais, o homem é que escolhe a Deus. A hora que ele quiser, ele escolhe. A hora que ele não quiser, Deus, fica aí no seu canto, porque não estou te querendo agora, não. E o pensamento é esse. E aí, o quarto pensamento de Arminius é que é possível Deus chamar o homem à salvação e aí esse homem diz assim: Senhor, eu não quero. Aí defende a resistibilidade à graça de Deus. E por fim, já que tudo isso está no controle de quem? Do homem, esse homem pode, pecando contra Deus, perder a sua salvação, que é o fato de que se crê no cair da graça. Então esse é o pensamento de
Tiago James, ou James Arminius, né? Esse é o pensamento arminiano. Então, se você concorda comigo, toda igreja que não é reformada acredita nisso. Está entendendo? Toda igreja que não é reformada crê nisso. Isso é base doutrinária da fé. Aí tem batista renovada, tem batista. Eles creem nisso. Assembleia de Deus, quadrangular, várias outras denominações, as neopentecostais, que tem alguns nomes de igreja, plenitude, de igreja, não sei o quê, crê nisso aqui. Tá? E às vezes os crentes presbiterianos ficam bebendo desse povo. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Aí contra isso é que João Calvino se levanta e vai dizer: não, não é assim. E o pensamento de Calvino, que é praticamente alinhado com aquilo que Jesus ensinou, as Escrituras falam, que os apóstolos, que os pais da igreja, que depois alguns credos que foram compostos, e João Calvino, então, agora vai ratificar nesse sínodo de Dort o fato de que, primeiro, todos são pecadores. E aí vem a TELIP, que é um acróstico que se tem, TELIP, T, total depravação. Segundo, eleição incondicional, né? L, limitada expiação, I, irresistível graça, P, perseverança dos santos. Ou seja, Calvino defende o seguinte: todo homem é pecador. Então, aquela ideia dos papistas e dos romanistas que o Papa o Papa é pop e o Papa não peca, Calvino diz: não, todo homem é pecador. Então, confronta e contrapõe o pensamento papista, tá? E confronta também o pensamento arminiano, que diz que o homem é parcialmente depravado. O homem não é todo depravado, não, o homem é totalmente depravado. Segundo, ele vai ratificar que a eleição, ela não depende de absolutamente nada daquilo que o homem faz. E aí, se nós olharmos para Deuteronômio capítulo 7, eu acho capítulo 7, verso 8, Deus diz assim para a nação de Israel, que ele não escolheu a nação porque eles eram melhores que outros povos, mas Deus os escolheu porque ele os amou. Deus não chamou a nação de Israel porque eles eram mais bonitinhos, legaizinhos, mas Deus amou aquele povo e chamou a salvação, porque todas as nações estavam confinadas e destinadas à morte, à separação de Deus a partir do pecado de Adão. Deus, não, eu amei esse povo, e porque eu amei, eu trouxe a vida para eles. Aí Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, mas Deus nos deu vida estando nós. Que mérito que havia em nós nisso? Pensa bem, nenhum. Eleição incondicional. Expiação limitada significa que cremos, irmãos, no sacrifício vicário de Cristo. O sacrifício vicário é o sacrifício substitutivo de Jesus. Quem tinha que estar na cruz era você. Quem tinha que estar na cruz era eu. Aí, pastor, mas eu não sou tão pecador assim, eu só faço alguma coisinha, aquela coisinha já era suficiente para te deixar condenado naquela cruz. O sacrifício de Jesus, irmãos, foi eficiente para trazer a salvação a toda a humanidade. Todos. Toda a humanidade. Então, nós cremos que essa eficiência, ela não é, ao mesmo tempo, uma universalidade para a salvação. Ela foi eficiente para trazer a salvação, mas ela foi suficiente somente sobre a vida daqueles que creem e são chamados a essa comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso significa que nós cremos na salvação universal? Não. Nós não cremos na salvação universal. Nós sabemos quem serão salvos? Não. Não sabemos quem serão salvos. Mas qual é a grande missão de Deus? Primeiro, a Missio Dei, a missão de Deus foi mandar Jesus vir ao mundo.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a missão de Deus. Qual a missão do crente? A missão da igreja. Marcos capítulo 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a gente tem a missão de Deus, João 3,16. A missão da igreja, Marcos e Mateus. E aí a gente tem a parábola das sementes. Na parábola das sementes nós somos ensinados que nós somos esses semeadores. Tal qual Jesus foi o grande semeador, nós somos esses semeadores. E que a nossa missão é semear. E essa semente é sempre boa. A palavra é sempre boa a despeito de quem semeia. Ah, não, aquele semeador, ele está bonitinho, né? Então aquela semente vai... Não, aquele semeador é mais forte. Aquele semeador, nossa, é mais robusto, é mais branco, é mais preto, é mais baixo, é mais... Não importa o semeador. A semente é sempre boa. E essa semente que é sempre boa, uma vez que ela é semeada, ela vai cair em terrenos distintos. Solo rochoso, à beira do caminho, meio dos espinhos e solo fértil. A semente é boa, mas só vai frutificar no solo fértil. Isso nos alenta e nos acalenta, irmãos, no fato de que a nossa missão é semear. Semear pregando, testemunhando, vivendo a fé, levando o evangelho. A nossa missão é semear. E aí, distinto ao semeador, haverá um tempo de ceifa. E nesse tempo de ceifa, não cabe a nenhum semeador se arrogar em fazer a ceifa. A ceifa, quem vai fazer é o Senhor. Aí Mateus, capítulo de número 24, 25, vai trazer para nós a descrição que lá na frente, o semeador, ele vai fazer a distinção. E na alusão de pessoas que creem e não creem, ele vai falar de ovelhas e bodes. Bodes, à esquerda. Ovelhas, à direita. Bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aqueles que estiverem à direita. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, esse ceifador, ele vai saber fazer a distinção de quem é quem. E é por isso que, nesse caso, quando nós olhamos para essa construção teológica dos reformados, em especial de Martinho Lutero, e depois corroborado pelos ensinos de João Calvino, isso traz um grande alento nessa sistematização e nesse entendimento da fé. Isso traz uma certeza de que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. E, por fim, irmãos, falei de 3 aspectos, agora, por fim, a confissão de fé de Westminster. O que é essa confissão de fé? É aquela que foi escrita entre 1643 a 1649, na Inglaterra. A coisa começou lá na Alemanha, Países Baixos, e depois se esparramou chegando à Inglaterra. Irmãos, se nós observarmos aquilo que João vai dizer assim, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Nós cremos piamente que no Velho Testamento, mediante as teofanias de Deus, Deus agiu de maneira poderosa na nação de Israel, levando aquela nação a ser testemunha diante de outras nações pagãs que não conheciam a Deus. No contexto do Novo Testamento, cumpre-se a promessa, Atos 2, dia de Pentecostes, o Espírito Santo é dado naquela festa onde as nações de 14 regiões do mundo haviam subido para Jerusalém por causa do testemunho da nação de Israel, quer
quer queira, quer não, foi por conta daquele testemunho e das festas que o próprio Deus estabeleceu. Tabernáculo, a Páscoa, e naquele momento era a festa dos Pentecostes, a festa dos pães asmos, que se iam ali para que, de alguma forma, celebrasse as colheitas. E naquele dia, Deus derrama graça, Deus manifesta a graça. Essa graça é sempre aquilo que nós entendemos, né, que muitos defendem a ideia, digamos, da imersão. Não, Deus, Ele derrama de cima para baixo como uma chuva seródia, como uma aspersão. Ele derrama sobre naquele dia, o Espírito Santo, de maneira permanente. E esse Espírito Santo que é dado naquele dia, uma vez que ninguém ia ficar em Jerusalém a vida toda, aquelas pessoas voltariam para as suas terras, voltariam para os seus países, voltariam para as suas cidades. E ali, com aquela chama, com aquele fogo do Cristo vivo e ressurreto, eles tinham que pregar a palavra e falar: Jesus está vivo, e Jesus está salvando e curando a vida das pessoas, fazendo algo novo. Irmãos, posterior a isso, posterior a Atos 2, nós temos Atos capítulo 10, que fala acerca do dia que Pedro está na casa de Cornélio. E Pedro foi chamado a atenção, porque Pedro estava achando que era melhor que Cornélio. E Deus tem que chamar a atenção do seu apóstolo, que estava achando que o evangelho estava restrito aos judeus. Pedro dizer: quem sou eu para entrar na casa de um judeu, esse imundo? E o Senhor chama a atenção de Pedro, como chama a nossa atenção. Olha, aquilo que eu santifiquei, quem é você para considerar imundo? Vai lá. E Pedro foi, e na casa de Cornélio, Pedro é usado por Deus, o Espírito Santo é dado. Então acontece em Atos 2 o Pentecostes dos judeus, em Atos 10 o que é chamado de Pentecostes dos gentios. Agora, quem não é judeu recebe de maneira plena também através da representatividade desse servo do Senhor e da sua casa, a graça salvadora. Deus já estava apontando algumas coisas. Você se lembra que lá no Velho Testamento Deus já havia inserido Raabe? Quem era Raabe? Prostituta. Quem era Raabe? Moabita. Você se lembra que ela era descendente daquela relação incestuosa das filhas de Ló com o pai? Moabitas e amonitas, povo ruim, perverso. E Raabe tem toda essa trajetória que vai fazer parte depois da genealogia de Jesus. Gente, que coisa tremenda, Deus mostrando e apontando e chegando no Novo Testamento, Atos 2, Atos 10, e aí se crê que esse Deus que tem no seu poder soprado o seu vento, quando Ele quer e do jeito que Ele quer, é por isso que é chamado de que, posterior ao primeiro século, até o terceiro século, houve uma fidelidade para com as Escrituras Sagradas. Depois, período das trevas, século IV até o século XVI, 1517, obscurantismo, desvio das Escrituras. Nada daquilo que Deus dizia para fazer estava sendo feito pelos clérigos, usando a igreja, vendendo salvação, vendendo batismo, escravizando pessoas, fazendo distinção entre pessoas ricas e pobres. E por conta disso, irmãos, Deus levanta o homem, Martim Lutero, para que trouxesse, então, uma confrontação. Não é assim. Não é assim. Não é por obras. Porque a Bíblia fala, em Romanos fala, 1,16, que o justo vive pela fé. E fazendo as exposições necessárias da justificação pela fé, Martim Lutero confronta. Irmãos, não foi a ideia humana, aquilo foi um mover de Deus, usando uma pessoa como usou Pedro, para interpretar tudo aquilo que estava acontecendo em Atos 2, usou Martim Lutero e falou: gente, não é isso. E a partir disso, então, vem a reforma, que vai pipocando em vários momentos da história. A partir da reforma, se você conhece a história de vários momentos dos grandes avivamentos na história,
Você vê a influência do protestantismo na Europa, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, Países Baixos, e você vai vendo que vai florescendo, está pipocando, porque o vento sopra onde quer. E esse vento, esse sopro do Espírito Santo, vai trazendo cada vez mais a consciência e a fidelidade à palavra de Deus. E nesse caso, 1643, 120 teólogos reunidos na Assembleia de Westminster, lá na abadia de Westminster, se reúnem e vão confeccionar, a pedido do rei Henrique VIII, aquilo que nós temos hoje como símbolo de fé. Por isso que nossa igreja é uma igreja confessional. Se alguém perguntar, o que a sua igreja crê? Está na cabeça do pastor Reginei? Não. Está na cabeça dos pastores que passaram lá? Não. Está nos nossos símbolos de fé. E quais são os nossos símbolos de fé? Confissão de fé, catecismo maior e breve. Lamentavelmente, muitas pessoas não conhecem os nossos símbolos de fé. E, amados, os nossos símbolos de fé são importantíssimos para catequizar as nossas crianças, para que elas memorizem, que elas tenham esse conteúdo. E uma vez tendo esse conteúdo, o que vai acontecer? Não vai abandonar, vai sempre ter uma referência. Agregado, portanto, à confissão de fé, nós temos o catecismo maior e breve, e que nesse caso, o breve são 107 perguntas sobre o homem, a criação, pecado, providência, 10 mandamentos, ensinos e proibições, batismo, oração dominical. Catecismo menor são 196 perguntas e respostas, as mais variadas dos temas bíblicos. Portanto, vemos que ao longo da história, Deus preservou conteúdos importantíssimos acerca da nossa fé. Você poderia falar, pastor, mas nós temos a Bíblia. Amém, nós temos a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. E esses documentos, esses conteúdos, são extrações exatamente desse conteúdo bíblico. Para a gente saber, nós cremos nisso. Antes eram os credos. Posterior a isso, as confissões. Então, nós, hoje, irmãos, temos que estar muito atentos ao fato de que, dia a dia, nossa fé tem sido posta em xeque. E uma vez que nossa fé está sendo posta em xeque, nós precisamos conhecer a nossa fé. E aí, eu quero, não me alongando tanto, trazer alguns outros conteúdos desses 4 aspectos que citei aqui. Por exemplo, a confissão belga, ela tem o seu conteúdo baseado em artigos, são vários artigos. E aí, no artigo de número 33, que fala sobre a ceia do Senhor, e lembrando que eu disse, a ceia do Senhor e o batismo são os símbolos da aliança que Deus fez conosco hoje, a partir da nova dispensação. O que é a nova dispensação? Antiga dispensação é o Antigo Testamento, antiga aliança. A nova dispensação, agora, nova aliança. Tá? Então, Antigo Testamento, circuncisão. Você se lembra lá que é uma descrição em Romanos e em Coríntios que o povo foi batizado pela nuvem? Que Deus os alimentou com o maná. Na nova dispensação, agora, Jesus, que cumpriu a lei, é aquele que é batizado no Jordão. Jesus é aquele que recebe também o Espírito Santo. E que depois, indo para o final do seu ministério, juntando os seus 12 discípulos, ele reúne com esses homens e parte o pão, diz, isto é o meu corpo partido por vós. Ele pega o cálice no cenáculo e fala, esse cálice é o cálice da nova aliança. A Santa Ceia, portanto, artigo 33, cremos que o nosso bom Deus, atento à nossa ignorância e fraqueza, instituiu os sacramentos a fim de nos selar suas promessas e nos conceder penhores
de sua benevolência e graça para conosco e também alimentar e sustentar a nossa fé. Ele acrescentou os sacramentos à palavra do Evangelho, para melhorar, apresentar os nossos sentidos, tanto o que ele nos declara por sua palavra, como o que ele opera em nossos corações. Assim, ele confirma a salvação de que nos fez participar, pois os sacramentos são visíveis sinais e selos de uma realidade interna e invisível. Através deles, Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso, os sinais não são vãos, nem vazios para nos enganar. Porque Jesus Cristo é a verdade deles, e sem Ele nada seriam. Além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, instituiu e que não são mais que 2: batismo e a ceia. Na Igreja Católica são 7: casamento, extrema-unção, batismo, crisma, são 7. Mas a ordenança bíblica, 2. É por isso que talvez também nós tenhamos uma construção um tanto distinta pela influência do romanismo sobre nós, sobre casamento. Por quê? Porque na Igreja Católica o casamento é um sacramento. Para nós o casamento não é um sacramento. Foi dado para o homem, para a humanidade, mas não se constitui num sacramento. Apenas 2: ceia e batismo. Por isso que talvez a gente tenha algumas distorções sobre pensamento, sobre casamento, pela influência que o romanismo até hoje traz sobre as nossas vidas. Outro artigo 35 da Santa Ceia, fala assim: cremos e confessamos que nosso Salvador Jesus Cristo ordenou e instituiu o sacramento da Santa Ceia, a fim de alimentar e sustentar aqueles que Ele já fez nascer de novo, incorporou à sua família, que é a Igreja. Ele alimenta e mantém a vida espiritual dos crentes. Quando é comido, quer dizer aceito espiritualmente, recebido pela fé. Diz ainda, com eles nos assegura, tão certo como recebemos o sacramento e o temos em nossas mãos e comemos, bebemos com a nossa boca para manter a nossa vida, tão certo recebemos em nossa alma pela fé. Da mesma forma que a gente abre a boca para comer o pão e abre a boca para tomar o cálice, esse aspecto da confissão belga traz esse conteúdo. Nós abrimos agora a nossa alma. E ao abrir a nossa alma, nós somos nutridos pelo que Cristo fez ali na cruz, permitindo com que seu corpo fosse maltratado, seu sangue fosse derramado em nosso favor. Entretanto, não nos enganamos, dizendo que o que comemos e bebemos é o próprio corpo natural e o próprio sangue de Cristo. Porém, a forma pela qual os tomamos não é pela boca, mas espiritual pela fé. Dessa maneira, Jesus Cristo permanece sentado à direita de Deus Pai no céu. E, contudo, Ele se comunica a nós pela fé. Nessa ceia festiva e espiritual, Cristo nos faz participar de si mesmo, com todas as suas riquezas e dons, e deixa-nos usufruir de si mesmo como dos méritos de seus sofrimentos e morte. Algo tremendo, irmãos, que nós precisamos entender e resgatar. O Catecismo de Heidelberg, falando também sobre a ceia, no Catecismo são perguntas com respostas. Pergunta 66 fala assim: que são os sacramentos? São visíveis e santos sinais e selos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Essa promessa é que nos dá de graça o perdão dos pecados, a vida eterna, por causa do único sacrifício da cruz realizado ali na cruz. Portanto, irmãos, nós temos aqui orientações preciosíssimas. E ainda dentro desse aspecto do Catecismo de Heidelberg, ele faz a seguinte pergunta, de número 81. Quem deve vir à ceia? Quem deve vir à ceia? Aqueles que se aborrecem de si mesmo, por causa dos seus pecados,
mas confiam que esses lhe foram perdoados por amor de Cristo e que também as demais fraquezas são cobertas por seu sofrimento e sua morte e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir a sua vida. Ou seja, quem é que deve vir a ser? São pecadores como você e eu, e que precisam reconhecer que somente Jesus Cristo cancela e perdoa os nossos pecados. E aí, pergunta 82, podem vir a essa ceia também aqueles que, por sua confissão e vida, se mostram incrédulos e ímpios? Preste atenção. Não. Não, porque assim é profanada a aliança de Deus e é provocada a sua ira sobre toda a congregação. Por isso, a igreja cristã tem a obrigação, conforme o mandamento de Cristo e seus apóstolos, de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus, até demonstrarem arrependimento. Então, irmãos, isso significa que até no ato da ceia do Senhor, por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 11, portanto, examine-se o homem a si mesmo. Mas, além desse autoexame, cumpre a nós que somos líderes também observar, estarmos atentos acerca daqueles que estão andando na fé e os que não estão andando na fé, e que, por algum motivo, estão profanando a fé, e ao profanar a fé, participarem da ceia como se nada tivesse acontecido. E aí, a orientação bíblica é de, olha, não façam isso. É por isso que nós temos no ato disciplinar da igreja, geralmente, nas igrejas reformadas, quando alguém tem alguma circunstância de exposição ao pecado e que essa exposição traz um prejuízo à fé, afasta-se da comunhão. Esse é o primeiro passo. Afastou da comunhão. Por quê? Porque tem que mostrar para aquele indivíduo que ele está tendo um privilégio, mas agora ele está desonrando aquele privilégio daquela aliança que Deus fez por meio de Jesus. E quando isso acontece, às vezes algumas pessoas ficam chateadas, não, mas a liderança, das igrejas que eu passei, quando tive que fazer isso, muito sofrido. É um pai chamando a atenção de um filho, na expectativa de que aquele filho acorde, se arrependa, volte-se para Deus e leve a sua vida adiante na comunhão com o Senhor. Mas quando isso acontece, irmãos, é a bem do faltoso, porque se isso não é praticado, ele vai participar da ceia em pecado, vivendo dissolutamente no pecado, e isso vai trazer maldição para a vida dele. Um peso, uma dor. E tal qual o pecado de Acã, não mexe só com ele, mexe com a casa dele e mexe com o quê? A igreja. É por isso. Mas o conselho é muito severo, o pastor é muito severo. Não, gente, é cuidado, é zelo com a casa de Deus. E esse zelo precisa ser mantido, a despeito de hoje estarmos vivendo tantas coisas absurdas. É por isso que nós temos, irmãos, que conhecer cada vez mais aquilo que as Escrituras nos ensinam. E nesse caso, os símbolos de fé nos ajudam a relembrar disso. Os cânones de Dort, irmãos, eles também falam sobre isso, elaborado com artigos. No artigo 17, ele fala assim: faça menção sobre o modo ou os meios pelos quais Deus vivifica a vida do crente e orienta a liderança. Não descuide de manter o povo, pelas santas admoestações do Evangelho, sobre a ministração da palavra, dos sacramentos e da disciplina, exatamente por conta disso. Tá? A confissão de Westminster, por fim, ela vai trazer outros ensinos acerca da ceia do Senhor, quando diz assim: nessa ordenança Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum. Tomar e partir o pão, tomar o cálice dele, participando também, e dar a ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado
todos os benefícios da sua morte, e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real e verdadeiramente verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo, o sangue de Cristo corporal, carnalmente dos elementos pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como os próprios elementos, os seus sentidos corporais. Aqui, ninguém vai comer a unha, o pé, o dedo de Jesus. Aqui ninguém vai tomar o sangue de Jesus. Vamos comer o pão. Nós vamos tomar do cálice. Mas aqui nós vamos lembrar do que aconteceu lá, um memorial. E esse memorial deve nos remeter àquele momento onde o próprio Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E isso traz um significado tremendo, no sentido de que nós, num ato de fé, creiamos que aquele sacrifício foi único e suficiente. E por isso Jesus é o mediador da nova aliança. Participar da ceia é lembrar que ele é o mediador. E por fim, irmãos, no Catecismo Maior, ele vai trazer na pergunta 163, dizendo assim: quais são as partes de um sacramento? As partes de um sacramento são duas: um sinal exterior e sensível, usado segundo a própria instituição de Cristo, como Cristo instituiu, reunido com seus discípulos, partindo o pão, dando o cálice. Um sinal exterior, sensível, segundo a própria instituição de Cristo, para uma graça inferior e espiritual significada pelo sinal. O que é a ceia do Senhor? Por fim, a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento. Novo Testamento, nova aliança, no qual, dando-se e recebendo o pão, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte, e os que dignamente participam dele alimentam-se do corpo do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Têm a sua união e comunhão com ele confirmada, testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e seu mútuo amor uns para com os outros como membros do corpo de Cristo. Amém?